E aí, meu povo, Leon aqui. Hoje a gente vai falar de progressões geométricas. Tá aí, progressão geométrica, avisos, lista de exercício aqui na descrição, clica lá. Se você já tiver acesso, o seu link é o primeiro. Deixa eu fechar aqui. O seu link é o primeiro. Se você ainda não tem acesso, o seu link é o segundo. Você clica lá, você vai ter acesso a todo o material fechando ali por causa da luz, do canal. Fechou? Tamo junto? O outro aviso é, no final eu vou fazer uma provocação, um desafio. Então fica aí até o final para você ver e colocar a sua resposta no comentário. Bora começar, meu povo. Progressão, uma parada que vai progredindo. Então você tem ali uma sequência de números, tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos e a gente vai definir tudo. Então, a primeira, 2, 4, 8, 16, 32. Então, numa progressão geométrica, o próximo termo você obtém a partir do anterior, né, do atual, vamos dizer assim, né? Então, você está aqui, para você obter aquele ali, você pega esse que você está e multiplica por um número. Vamos entender isso daqui? Então, aqui a gente tem 2, 4. Para eu obter o 4 do 2, eu multiplico por 2, certo? Então, multiplico por 2. Do 4 para o 8, por 2, e isso se segue infinitamente. Então, nesse caso, a gente fala que o A1, que é o primeiro termo, a gente vai ver isso melhor aqui, é igual a 2, e o Q é igual a 2 também, né? O que é o Q? Razão, tá? Então, a gente fala que o primeiro termo é 2 e a razão é 2 também. Nesse caso, é coincidência, tá? Vamos ver esse daqui. 5, 0,5, 0,05, 0,005 e etc. O que está acontecendo, gente? Daqui para cá, a gente teve o seguinte. A gente tinha o 5, vamos colocar 5,0, e foi para 0,5. Mas quando tem um 0,5,0. Então, o que rolou foi o seguinte. Essa vírgula deu um passinho. E o próximo? 0,05. Então, essa vírgula deu outro passinho. Então, o que é dar um passo com a vírgula para a esquerda, galera? É dividir por 10. Então, a gente vai falar que aqui, no caso, a gente está multiplicando por 1/10. Tudo bem isso? Ó, A sobre 10 é a mesma coisa que 1/10 de A. Então, dividir por 10 e multiplicar por 1/10 é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, o nosso primeiro termo vai ser o 5 e a nossa razão vai ser 1/10. Tá certo? E aqui? O que está acontecendo? Daqui para cá, eu multipliquei por 1. E para cá, de novo, e isso segue. Né? Porque o 1 é neutro, então essa sequência ela é constante, ela não muda. Então a gente tem o nosso primeiro termo igual a 3 e a nossa razão igual a 1. De boa? E aqui, meu povo, 1 para menos 3, que número que eu multiplico 1 e o resultado é menos 3? Menos 3. Que número que eu multiplico menos 3 e o resultado é 9? Menos 3. 9 vezes menos 3, menos 27. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro termo igual a 1 e a nossa razão igual a menos 3. Ok? Eu deixei para colocar separado, mas eu quero colocar um outro caso aqui que ele é problemático. É porque geralmente não se fala nisso, tá? Eu deixei ele meio à parte. Se eu tiver uma coisa que eu estou esquecendo de falar, isso daqui pode ser ao mesmo tempo uma PA e uma PG, né? Se a gente pensar nele como PA, a gente pode falar que o primeiro termo é 3, e a razão, né? Geralmente quando é PA a gente usa R, a razão é 0. Então é uma PA e uma PG ao mesmo tempo. De boa? O caso problemático, meu povo, é esse aqui, ó. É o caso 0, 0, 0, 0. Né? Porque quando a gente for falar da definição do termo geral, vocês vão ver que vai dar um problema. Mas eu poderia pensar que o primeiro termo é 0 e a razão, nesse caso eu falei que é Q, né? A razão em PG a gente fala que é uma convenção, tá, galera? A razão é o quê? A razão pode ser qualquer coisa. Aí é que tá o problema. Ok? Beleza. Antes de falar do termo geral, vamos ver aqui a definição. E depois a gente vai ver alguma coisa a respeito de cada uma dessas progressões que eu coloquei aqui.
Então, resumindo, PG, progressão geométrica PG, tá, galera? Preciso pôr aqui. É a sequência, então tá aqui A1, A2, A3. Esse subíndice está te indicando a posição do termo. Primeiro termo, segundo, terceiro, enésimo, né? Onde AN é o enésimo termo. Só uma coisa, gente, AN, quando a gente coloca o AN aqui, eu estou te falando de um termo específico que está lá. Ele poderia ser, inclusive, esse. O N pode ser 1, o N pode ser 2. Ele está aqui, e quando a gente coloca desse jeito, a gente está falando de uma coisa que segue infinitamente. Se eu coloco desse jeito, eu estou falando que essa progressão acaba aqui no enésimo. Tá bem? Então segue. E Q é o que a gente chama de razão. Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre os tipos de progressão geométrica. Do seguinte sentido, essa progressão aqui, o termo seguinte, ele é sempre maior do que o anterior. Então a gente fala que essa PG aqui, ela é crescente. Isso acontece quando Q for maior do que 1, beleza? Então, como a gente tem um Q maior que 1, a PG é crescente. Claro, né? Se o primeiro termo for 0, isso não vai dar certo, né? De boa, então, né, meu povo? E aqui, quando a gente tiver uma progressão em que o termo seguinte é sempre menor do que o termo atual, a gente tem uma PG decrescente, ok? Então, vou puxar aqui, vou puxar uma seta aqui, ficou uma bagunça aqui, né? Então, quando o Q, né, ele está... Deixa eu pensar aqui, ele está nesse intervalo aqui, ó, a gente vai ter uma PG decrescente. Bom, não vou escrever não, você guarda aí na sua cabeça, porque vai ficar no boleto isso aqui. E aqui, meu povo, a gente tem um Q igual a 1. Então, nesse caso, como o Q é igual a 1, a gente tem uma PG constante. Então, ela não é nem crescente, nem decrescente. Ela é constante. E nesse caso, como a gente tem um Q negativo, então se o Q for negativo, a gente vai ter o quê? Uma PG alternada, tá? Então vou colocar aqui, ó, alternada. Por que alternada? Porque hora maior é menor, né? O menos 3 é menor que o 1. O 9 é maior que o 3. Então fica menor, depois fica maior. Menor fica maior, menor fica maior, menor fica maior. Demorou? Um outro caso especial seria 5, 0, 0, 0, aqui, que é 0, tá? Aqui você pode afirmar que o que é 0. Né? Então você fala que ela é constante a partir do segundo termo. Estacionária também, tá? A gente usa. Beleza, meu povo? Então vamos lá. Forma do termo geral. Vamos fazer essa construção, tá? Então é o seguinte, eu coloquei aqui um exemplo, uma PG em que o primeiro termo é 4 e a razão é 3. Vamos colocar aqui alguns termos? Então ela vai ficar assim, ó. 4, 12, 36 e 7. Beleza? Segue aí, infinitamente. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar assim, ó. A1 é 4. O A2 é o quê? É 4 vezes a razão. De boa? Que é 3. Então eu vou colocar assim, ó. A1 vezes Q. Tamo junto? O nosso A3 é o quê? É A2 vezes Q. Quem que é A2? É A1 vezes Q. Vezes Q. De boa isso, gente? Então assim, se a gente fosse colocar aqui, isso daria A1. Quem que é A1? 4. Q vezes Q é o quê? 3 vezes 3. 3 ao quadrado. Então, quanto que dá isso? 9 vezes 4, 36. A3. De boa? Mas o que eu tô de olho aqui é isso aqui, ó. É esse pedaço, tá? Ali eu coloquei só para você não ficar no escuro. Vamos pro próximo? Então, o A4 é o quê? É o A3 vezes Q. O que é o A3? Isso aqui. Então, A3 vezes Q. Beleza? Então, repare. Quando aqui é 2, eu tenho um Q só. Quando aqui é 3, eu tenho 2 Qs. Quando aqui é 4, eu tenho 3 Qs. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Quando eu chegar no enésimo, vai dar A1, todos são A1, tá? A1 vezes Q,
Quantos Qs tem aqui, meu povo? N menos 1. Isso é o quê? A N é A1 vezes Q elevado a N menos 1. De boa? Isso aqui é Q elevado a N menos 1. Então tá aí. Essa é a fórmula do nosso termo geral. A gente pega o primeiro, multiplica pela razão N menos 1 vez, se a gente quiser o enésimo. Então vamos aqui, ó. Contando pulos, né, vamos entender o que é isso. É útil demais, né? Já vi muito problema assim. Escrever o quinto termo de uma PG de razão Q em função do segundo termo dessa PG. Então vamos pensar o seguinte. Você vem lá do A1, A2 e segue. Aí eu cheguei aqui no A5. Né? Eu omiti aqui de propósito para a gente pensar o seguinte. Eu estou no A2. Aí eu quero chegar no A5. Quantos pulos eu tenho que dar? Vamos contar? A2, A3, A4 e A5. Então a gente vai contar os pulos. Então, A2 para A3, um pulo. 2 pulos, 3 pulos. E cada pulo é uma multiplicação por quê? Então, o A5, ele é o quê? Ele é o A2 com 3 pulos. E 3 pulos é multiplicar por quê? 3 vezes. Vocês entenderam isso? Generalizando, galera, quando eu quiser achar o AN, a gente vai fazer com um exemplo numérico, tá? Em função de um AK, isso vai ser o quê? AK vezes Q elevado a N menos K. Calma que a gente vai pegar aí um com número, que vocês vão entender. Mas aqui já dá para ter uma noção. Ó, quem que é o AN no nosso caso? O 5. O N é 5. E o K é quem? 2. Né? Então, eu saio do 2, quero chegar no 5, eu preciso dar 3 passos, que é justamente a diferença do 5 para o 2. Isso que é o N menos K, só isso. Então, o enésimo termo é o késimo termo vezes a razão elevado à diferença dessas posições, tá? Vamos apagar aqui e colocar um exemplo aqui, vou inventar aqui agora. Vamos pegar a seguinte PG, vou começar do 3 e dobrar, de boa? Então, 3, 6, 12, 24, etc. Então, se eu pegar 3, 6, 12, 24, eu quero usar justamente isso daqui, né? Ah, vamos colocar o próximo, né? 48. 48 e etc. Então, repara. A5, A2. Então, será que o A5 vai ser igual ao A2 vezes Q elevado a 5 menos 2? Para ficar bonitinho. Q elevado a 3. Tudo bem que o Q aqui é 2, né, galera? Vamos ver? Então, vamos lá. Então, o A5, quem que é o A2? 6. Quem que é o Q? 2. Elevado a 3. Então, 6 vezes 8. Quanto que dá isso? 48. Que é o A5. Fechou? Galera, vou cortar a aula aqui, senão vai ficar muito grande. Vou dividir ela em duas. Pretendi fazer tudo de uma vez só. Na próxima aula, a gente vai falar das propriedades da progressão geométrica. Quem aí já está mais ou menos ligado sabe, né? Que a gente fala, o AN dividido pelo AN menos 1 aqui, né? A gente vai ver isso na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ver a soma dos termos de uma PG. E na outra aula, que seria a segunda, mas agora vai ser a terceira, eu vou mostrar como que a gente chega nessa forma, que pra mim é o mais legal. Fechou? Tamo junto? Não esquece, lista de exercício aqui. Se eu te ajudei, coloca o like pra mim. Um abraço e bons estudos. E tchau.